Olá, tudo bem? Na aula de estruturas algébricas 3, vamos falar sobre anéis e corpos. Eu sou Danilo Damasceno Estrela Conceição. Eu sou Laiciane Beltrão da Silveira, somos alunos do curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, UNEAD. Anéis e corpos. Definição, exemplos e propriedades. Nesta aula, vamos definir o conceito de anéis e corpos, identificando as propriedades e exemplos que os caracterizam. Definição de anéis. O conjunto não vazio R, juntamente com duas operações binárias de adição e multiplicação, é dito ser um anel se, para a operação de adição, ele é um grupo abeliano, ou seja, ele atende aos axiomas da associatividade, da comutatividade, a existência de um elemento neutro e a existência de um elemento inverso. Para a operação de multiplicação, ela precisa ser associativa e também vale as propriedades distributivas, conforme todos esses axiomas estão dispostos aí na tela. Uma observação. A multiplicação, para ser um anel, a multiplicação não necessita ser necessariamente comutativa. Isto é, para alguns A, B pertencente ao conjunto R, quando temos A multiplicado por B igual a B multiplicado por A, para todo A e B pertencentes a esse conjunto, dizemos que R é um anel comutativo. Caso não seja, dizemos que é um anel não comutativo. Vamos falar também de unidade e sua definição. Se existe um elemento 1 que pertence ao conjunto R, tal que A multiplicado por 1 igual a 1 multiplicado por A igual a A, para todo A pertencente ao conjunto R, chamamos de 1 a unidade ou identidade do anel R. Quando o anel possui um elemento identidade, dizemos que R é um anel com unidade, ou simplesmente um anel com 1. E aqui nós temos alguns exemplos de anéis. O primeiro é o do conjunto dos inteiros, que é um anel comutativo, com unidade e as operações de adição e multiplicação usuais para o conjunto dos inteiros. Temos também os inteiros módulo n, com duas operações usuais também de adição e multiplicação, e é um anel comutativo. Os anéis dos polinômios, seja R pertencente aos inteiros, racionais, reais ou complexos, denota-se que todos os polinômios na variável x com coeficientes em R, ou seja, os anéis dos polinômios, é um anel comutativo com unidade f de x igual a 1. Temos aqui também o conjunto das matrizes de ordem 2, com entradas em F, em que F é igual ao conjunto dos inteiros racionais, reais ou complexos, com soma e produtos usuais, mas que não é um anel comutativo. O conjunto das matrizes não é um anel comutativo e tem unidade igual à matriz identidade. Temos os anéis das funções. Se x é um conjunto não vazio, então o conjunto R igual a f de x em R, sendo contínua, essa função contínua, munida das operações de adição e multiplicação usuais de funções, isto é, f mais g de x igual a f de x mais g de x, e o produto f vezes g de x igual a f de x vezes g de x para qualquer x pertencente ao conjunto x, então R é um anel comutativo com unidade f de x idêntica a 1. E por fim, temos os anéis dos inteiros de Gauss, que é o conjunto Z raiz de menos 1, que é A mais B vezes a raiz de menos 1 para A e B pertencente ao conjunto dos inteiros. Com as operações, é um anel comutativo com unidade 1. Esse anel é chamado de anel dos inteiros de Gauss. Continuando, vamos agora entender o significado de corpo. Definição. Seja A um anel comutativo e com unidade, representado por U de A, indica que todos os elementos do anel A, que possui inverso, ou seja, inverso para operações apenas da multiplicação. Aqui eu trouxe dois exemplos, né? O primeiro, o anel dos inteiros é tal que o conjunto dos elementos que possui inverso, lá no anel Z, que é dos inteiros, é formado, né, por menos 1 e mais 1. Ou seja, lá no anel dos inteiros, para a operação de multiplicação, os elementos que possuem inverso é menos 1 e mais 1.
Mas por que só esses dois elementos possuem inverso para a operação de multiplicação no conjunto dos números inteiros? Aí eu peguei um elemento, né, do conjunto dos números inteiros, que foi 3, né, o seu inverso multiplicativo 3. A menos 1 é igual a 1/3, né? Só que 1/3 ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso quer dizer que esse anel não possui inverso para o elemento 3. E isso vai valer para qualquer outro elemento que não seja menos 1 e mais 1. Ou seja, qualquer outro elemento do conjunto dos números inteiros, ele não possui inverso. Apenas menos 1 e mais 1. São apenas dois elementos. Nesse segundo exemplo, né, a gente já por os anéis dos racionais, né, reais e complexos, nós temos que o conjunto dos elementos Q, né, que é o conjunto dos números racionais, ele possui inverso, e é exatamente o próprio Q. Com exceção do zero, ou seja, todos os elementos, né, não nulos dos conjuntos dos racionais, ele possui inverso, com exceção apenas do zero. O mesmo é válido, né, para todo o conjunto, né, dos inversos do anel dos reais, ou seja, todos os elementos do conjunto dos números reais, ele possui inverso, com exceção apenas do zero. Essa mesma situação acontece para o conjunto dos complexos, né, ou seja, todos os elementos do conjunto dos números complexos, eles possuem inverso, com exceção apenas do zero. Logo, com esses dois exemplos, a gente entende que existem anéis em que o conjunto ele possui inverso, né? E esse conjunto é composto por dois elementos. Como também existem anéis em que o conjunto dos elementos para cada um deles ele possui inverso e é composto para todos os elementos daquele anel, com exceção apenas do zero, né? Portanto, é a partir dessas duas características distintas que os anéis possuem que a gente tem uma definição de corpo, né? Corpo é um anel comutativo, né, com uma unidade chamada K, e quando o conjunto dos elementos que possui inverso, né, desse anel é composto por todos os elementos do anel, com exceção apenas do zero. Isso nos faz entender que o corpo é qualquer anel comutativo, né, com unidade em que todos os elementos não nulos ele possui inverso. Aqui eu tenho um exemplo, né, que o conjunto dos números racionais, reais e complexos, eles são exemplos de corpos, né, porque todos os elementos do seu conjunto, dos seus conjuntos, né, ele possui inverso, com exceção apenas do zero. Então, as operações usuais desses conjuntos, ele tem inverso, por isso ele é exemplo de corpos. Bem, aqui estão as nossas referências usadas nesta aula. Agradecemos a todos e até a próxima aula.